Olá, como estás? Mi nombre es Angélica, soy de la empresa Ambras y somos especialistas en aroma para la industria de alimento y farmacéutico. En el video de hoy vamos a hablar sobre los 5 mayores errores o los errores más comunes en el momento de seleccionar un aroma para su producto. El primer error que se ve es que si seleccionar el aroma por el olor, simplesmente agarrando el frasco del aroma, destapando y oliéndolo. Eso no se debe hacer por varias razones. Primero, porque no es una fragancia ni un perfume. El producto no está hecho para ser olido. Muchas veces el producto puede salir muy bien, pero muchas veces tiene algunos sabores que incluso huelen feo, huelen mal, como por ejemplo el caso de la piña. Si usted huele un aroma de piña, probablemente lo va a sentir que huele como un aroma de piña fermentado o piña podrida. Essa é a característica do aroma quando está concentrado. Depois, quando ele é aplicado no produto final, o produto sale bem. Pode ser peligroso. No caso da pimenta, por exemplo, o produto está muito concentrado e ele causa irritação tanto dos olhos como da mucosa da garganta e da nariz. Então, provavelmente, se tu hueles um aroma de pimenta, te pode chegar hasta a sofocar com o olor que é muito forte e muito intenso. A terceira razão é porque muitas vezes o produto huele diferente antes de ser processado como depois de ser processado. Primeiro por la concentração e depois se o produto vai ser utilizado para algum processo de calentamento, parte desse aroma que você sente quando está olhando o produto diretamente acaba sendo evaporado e não queda no produto final. E a quarta razão é porque cada pessoa tem uma sensibilidade a los olores de maneira diferente e percebe os olores de maneira diferente. Isso está influenciado tanto por el umbral del olfato, que há pessoas que têm maior sensibilidade que outras, e incluso por la idade. Conforme vai passando a idade, as pessoas logram ter uma sensibilidade menor em relação a los olores. Então, não é um parâmetro absoluto. Cada pessoa sente os olores de maneira diferente. Em conclusão, o aroma deve ser degustado diretamente no produto final ao qual vai ser aplicado. Se ele vai ser um aroma para uma galleta, o ideal é que se prove esse aroma aplicado em uma galleta. Aí realmente vai ter a sensação correta do produto, porque ele vai estar utilizando a dose correta e já vai haver passado por el processo de fabricação. O segundo erro mais comum é selecionar um aroma com o veículo ou a forma física equivocada. O veículo tem que ver muito com em que produto eu vou aplicar esse aroma e tem que ver com o tipo de processo por el qual esse produto vai ser passado. Por exemplo, se vou utilizar um aroma que vai ser para um produto que vai ser calentado, eu tenho que utilizar um aroma que seja num veículo que seja termoresistente. Muitas vezes passa que por não saber, se utiliza aromas que estão veiculados, por exemplo, em álcool, para um produto que vai ser horneado ou calentado ou vai ser passado por algum processo de calor. O que passa? O aroma seguramente vai se evaporar durante o processo, então ao final você vai ter um produto que não vai ter a concentração ideal do aroma que foi utilizado. Então você está basicamente botando o produto, porque se utiliza, durante o processo se evapora e ao final se queda o produto sem sabor. O outro é a forma física equivocada. A forma física ideal de um aroma vai depender de como vai ser a forma física que eu vou ter meu produto final. Por exemplo, se eu vou utilizar para uma gelatina ou um pudim ou um flan em polvo, o ideal é que eu utilize um aroma em polvo. Se eu vou ter um produto que vai ser uma bebida, o ideal é que eu utilize um aroma líquido. Há alguns casos, por exemplo, como uma galleta ou uma torta, que vai ser vendida, uma torta já preparada ou uma galleta já terminada. Aí eu posso utilizar tanto um aroma líquido como um aroma em polvo, porque as matérias-primas que vou utilizar para preparar as galletas e a torta, eu tenho tantas matérias-primas em polvo como em matérias-primas líquidas. Então, eu posso mesclar o aroma em qualquer uma das fases, tanto uma pré-mescla em polvo como uma pré-mescla líquida. Então, isso aí não influencia se eu vou utilizar um produto em polvo ou líquido. O que sim hay que estar pendiente, principalmente nesse caso, é com o veículo, porque tem que ser um veículo termoresistente, independente que seja um produto em polvo
o líquido, pero tem que ser resistente a altas temperaturas. O terceiro erro mais comum é uma equivocação em la dosis do produto. Pode ser que quando vai a ser a aplicação do aroma no produto final, se utilize uma dose muito baixa e o produto não sepa muito al sabor. Por exemplo, uma vainilla, que é um sabor bastante suave. Muitas vezes se utiliza uma dose muito pequena e depois não se percebe o sabor. Isso é bastante sencillo, que é só aumentar um pouco a dose do aroma. Pero por el outro lado, muitas vezes se utiliza uma dose muito alta, porque se tem a equivocação, da ideia equivocada, de que se eu utilizo mais aroma, vou cada vez sentir mais o sabor. Pero em realidade não é assim. Chega um momento que o sabor está tão concentrado que já não se percebe bem o sabor como tal, as características do sabor, sino que começa a sentir um sabor amargo e um sabor distorcionado. Isso passa porque se satura as neuronas olfativas. Então, chega um momento que é tanta a concentração de aroma que não se percebe bem o sabor. Em realidade, o ideal é utilizar a dose recomendada por el provedor. Todo aroma ou toda muestra de aroma, quando é enviada, deve ser enviada junto com uma ficha técnica. E essa ficha técnica normalmente tem uma dose recomendada. Essa dose não quer dizer que seja a dose exata a que se deve utilizar, mas pelo menos é uma dose bastante próxima da dose ideal. Pode variar um pouco, tanto para mais como para menos, dependendo dos gustos regionais, do gosto realmente do cliente e do objetivo do produto final. Por exemplo, se é um produto para um público infantil, pode ser utilizado menos aromas, porque os ninhos têm uma sensibilidade muitíssimo maior que os adultos para perceber os aromas. Então, pode ser um pouquinho menos da dose recomendada por el provedor. E também pode ser um pouquinho mais, pero nunca o doble nem o triple da dose recomendada, porque de aí já vai começar a distorcionar o sabor do aroma. O quarto talvez seja o erro mais comum de entre os 5, que é selecionar o aroma por el preço, pero por el preço del quilo del aroma. Essa é uma equivocação porque há uma grande diferença entre preço e custo por aplicação. Muitas vezes pode passar que o aroma que é o mais custoso por quilo pode ser o aroma mais barato em custo. Qual é a diferença? O preço é o preço neto de 1 quilo del aroma. O custo é quanto me cuesta produzir meu produto final com a quantidade de aroma que está sendo recomendada. Por exemplo, pode ser que um produto custe 10 frente a outro que custe 15. O que custa 10 por quilo, o quilo do produto é mais econômico, pero muitas vezes passa que o que custa 10, tu tens que utilizar o doble del que custa 15. Se eu utilizo 2 vezes a quantidade do produto que custa 10, a la final o custo seria 20 e não 10, e o outro produto continua valendo 15. Então, a la final, há que revisar qual é o custo do aroma. E muitas vezes as pessoas se fijam muito no preço do quilo do produto e não no custo da aplicação. Há que sempre revisar o custo de aplicação do produto para saber qual produto me convém mais utilizar em função do preço. Aqui vou dar um exemplo entre preço e custo. Por exemplo, eu tenho um aroma Uno que custa $10 o quilo do produto. E tenho o aroma 2 que custa $15. A princípio, pareceria que o aroma 1 é mais barato que o aroma 2. Pero resulta que do aroma 1 eu tenho que utilizar uma dose de 0,2%. E isso me dá um custo de $2 de aroma. Mientras que do aroma 1 custa mais caro, pero tenho que utilizar uma dose menor. Então, o custo final da aplicação é de 1,50. Então, o que parecia a princípio que era mais econômico, a final acaba sendo mais caro, porque o produto número 2, que era mais caro, também era mais concentrado. Então, sempre há que fazer o custo por aplicação do produto para saber qual é realmente o produto mais econômico. O quinto erro bastante comum é pensar que todas as marcas de aromas são iguais. Há uma diferença entre umas e outras com relação à qualidade do aroma. E essa qualidade vai variar em relação à estabilidade do produto, tanto do produto como matéria-prima, como o produto em aplicação do produto final. Por exemplo, quando eu tenho a matéria-prima aroma, eu tenho que estar seguro que essa matéria-prima seja estável dentro do tempo da validez do produto. Por exemplo,
Um aroma que seja líquido, eu tenho que estar seguro que esse aroma, mientras eu lo tenha guardado em meu almacém, não seja um produto que se vai evaporar no tempo. Tanto que se evapore as matérias-primas aromáticas como o veículo. E depois os aromas polvo, eu tenho que estar também seguro que esse aroma se vai manter em condições ideais para eu poder utilizar, que não se forme grumos, que não absorva a umidade, que o produto sempre esteja um polvo fluido para eu poder utilizar da melhor maneira possível em meu produto final. E depois tem a estabilidade do produto, do aroma, já quando ele está aplicado em el produto final. Por exemplo, depois que eu já preparei meu produto, eu espero que esse produto tenha também estabilidade, que ele se mantenha no tempo, durante todo o tempo que eu tenha dentro da validez do meu produto, que ele tenha uma boa fijação, que quando a pessoa vai a consumir esse produto final, ele tenha uma boa salida, ou seja, que o produto tenha impacto, que quando apenas eu ponga o produto na boca, eu possa identificar o sabor e que esse sabor seja um sabor agradável. E depois tem o aftertaste, que é o sabor residual que te queda na boca uma vez que já haya consumido o produto. Muitas vezes passa que uno consome algum tipo de produto e depois te queda como um residual, como meio amargo, como meio desagradável na boca. A sensação que uno quer deixar na boca é uma sensação agradável, que se eu tenho que me antoje incluso a seguir comendo o produto. Então, isso é muito importante no momento de evaluar um aroma para ter um produto final exitoso, para que quando eu saque meu produto ao mercado, o produto seja estável, tenha um bom sabor, não tenha nenhum tipo de residual desagradável. A analogia que podemos fazer é, por exemplo, com os perfumes de marca e os perfumes genéricos. Quando eu compro um perfume de marca, ele custa muitíssimo mais caro que um produto genérico, pero em compensação é um produto que eu utilizo na manhã e no final da tarde, incluso na noite, eu todavia sigo tendo o olor do perfume. Em compensação, um produto genérico ou uma imitação, eu posso utilizar o produto, inicialmente ele tem um olor bastante agradável, muito parecido ao produto original, pero depois durante o dia se vai perdendo o olor e quando chega ao final da tarde ou na metade do dia eu já não tenho mais nenhum olor. A princípio, os dois produtos são exatamente iguais, pero depois vai havendo uma diferença que se vai vendo no tempo. O mesmo passa com os aromas. Os aromas, a princípio, pode ser que o produto seja aparentemente igual, pero depois, na parte da estabilidade, é quando se vai vendo realmente a parte da estabilidade e a qualidade do produto. Por isso é muito importante quando se faz o desenvolvimento de um produto, fazer também a prova de estabilidade desse produto para ver como o produto se comporta no tempo e realmente se esse produto aguenta todo o período de validez de meu produto final. Bem, hoje nós falamos sobre os 5 maiores erros ou os erros mais comuns no momento de selecionar um aroma. Elegir o aroma por el olor, escolher a forma física e o veículo que não é o ideal, com uma dose equivocada, selecionar por preço e pensar que todos os aromas são iguais. Espero que te haya gostado do vídeo e que haya sido útil para ti, para que a próxima vez que vai selecionar um aroma, tenha em consideração esses 5 parâmetros que são erros que são bastante comuns que ocorrem. Espero que te haya gostado e se esse vídeo foi útil para ti, provavelmente pode ser útil para alguma outra pessoa que tu conozca. Se é assim, por favor, comparte o vídeo e suscríbete ao canal. Hasta luego.